Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente conversar um pouco sobre as eleições e sobre a nossa posição diante do cenário, né? Diante daquilo que nós temos aí. Mas antes disso, eu quero passar para vocês uma fala de um dos candidatos à presidência, né? Nós precisamos analisar friamente com as nossas convicções cristãs, católicas, bem claras, tá bom? O ex-presidente Lula defende o direito ao aborto. Ele criticou o fato de que mulheres pobres morram fazendo procedimentos clandestinos enquanto quem tem condições sai do Brasil para abortar. Reportagem de Carolina Belim. Em evento de debate sobre a relação do Brasil com a Alemanha, o ex-presidente Lula se posicionou quanto à legalização do aborto. O petista defende que as mulheres tenham direito a escolher se vão ter um filho ou não. Lula disse ainda que as mulheres pobres morrem, enquanto as que têm condições saem do Brasil para abortar. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo Ser transformado numa questão de saúde pública e ter direito e não ter vergonha. todo mundo ter direito e não ter vergonha. Não ter vergonha de assassinar um inocente no ventre. E todo mundo ter direito. Quando o Lula fala sobre transformar isso numa questão de saúde pública, ele está dizendo em transformar postos de saúde e hospitais do SUS em matadouros de inocentes. É isso que ele está dizendo. Todo mundo ter direito quer dizer que a menina de 16, 17 anos que saiu com o namorado, engravidou, agora ela não quer mais essa criança, ela não quer essa criança. Ela vai lá no posto de saúde, no hospital e faz o aborto, né? Nós precisamos analisar bem esse tipo de proposta, esse tipo de político que defende isso e saber se esses são os políticos que nós realmente, cristãos católicos, devemos votar e colocar lá na presidência. Vergonha. Lula também criticou as pautas de costumes do atual governo de Jair Bolsonaro. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. A pauta da família e dos valores é uma pauta atrasada, mas essa é a pauta da igreja, né? Porque nós aprendemos a ser família a partir daquilo que o Senhor nos ensinou na palavra, na Sagrada Escritura. Por isso teu pai, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e com ela será uma só carne. Né? A prole, o homem, a mulher e os filhos, isso é família, que é a instituição, célula base da sociedade. Mas para este candidato, isso é uma pauta atrasada. Ou seja, é que ele está dizendo que não. O importante é destruir a família. Porque nós não queremos uma concorrência. A família, ela forma as crianças, ela forma a consciência da sociedade. A igreja forma a consciência da sociedade. Não quero concorrência. Eu quero ser o formador da consciência. O Estado deve ser o formador da consciência da sociedade. Então, por isso que eu disse que é uma pauta atrasada. Porque agora ele é o progressismo. Ele é aquilo que vai à frente, que vai além. Meus irmãos, cristão, católico, preste atenção nisso. Ele está deixando claro aquilo que ele quer. Certo? Então, nesse sentido, eu quero partilhar com você aquilo que é a opinião da igreja, não é opinião, aquilo que a igreja nos ensina, de fato, a respeito do aborto. Né? Nós temos aqui um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que esclarece a posição da igreja a respeito do aborto, tá? De 2009, você pode procurar aí, está no site do Vaticano, oficial do Vaticano, né? Vaticano.va, está lá, todos os documentos do Vaticano estão nesse site. Esclarecimento sobre o aborto provocado. E a gente precisa deixar isso bem claro, o aborto provocado. No parágrafo número 2, vou tentar ampliar aqui para a gente conseguir ler.
o texto diz assim: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de vida, de sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. É o que está escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé. E cita mais algumas passagens bíblicas. No parágrafo 3º diz assim: a Igreja afirmou desde o primeiro século a malícia moral de todo aborto provocado. E esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, não farás que morra o recém-nascido. Didaquê, capítulo 2, versículo 2. Meu irmão, minha irmã, Didaquê é o primeiro catecismo da igreja. Lá no ano 60, regra dos apóstolos, era com base nesse documento que as primeiras comunidades iam se educando, iam se catequizando. E o documento ainda diz mais: a colaboração formal num aborto constitui falta grave. Então, se você vota num político que promove esse tipo de lei, você está colaborando com ele. A igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententia, né? Isto é, pelo fato mesmo de se cometer o delito. Então, meus irmãos, mais claro do que isso aqui não há, né? Então, você que é cristão católico, que votou nesse cidadão do primeiro turno, repense, reveja a sua posição para este segundo turno, né? Espero, sinceramente, ter tocado no seu coração de alguma forma, tá? Que Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o nosso Brasil, né? Só mais uma informação rápida: por ocasião da legalização do aborto na Argentina, o arcebispo, né, da Argentina, de La Plata, Dom Héctor Aguiar, advertiu recentemente que votar em um partido ou candidato a favor do aborto é um pecado mortal. Pecado grave, assim como o documento da Congregação para a Doutrina da Fé já nos aponta. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos abençoe, Nossa Senhora interceda por nós.